Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o professor Leandro Cardoso. Hoje eu vou falar um pouco da posição de salto, mas vou tratar ela mais como cavaleiro hoje. Participando eu vou estar montado, mostrando algumas coisas interessantes sobre a posição de salto. Eu acho que é um dos fundamentos, se não o mais importante, no nosso esporte, na nossa modalidade de salto. É um fundamento onde a gente deveria dedicar uma atenção e treinamento maior para ele. Demonstrar montando, né, dando uns saltinhos, mas também quero demonstrar aqui uma maneira interessante. Aqui a gente usa como auxílio aqui o banco, e onde a gente vai posicionar aqui parecido como se estivesse simulando, né, aqui em cima do cavalo. As minhas pernas, é fundamental que elas estejam embaixo do meu corpo. A gente costuma dizer que tem que ter aqui uma linha imaginária entre o cotovelo e o calcanhar do cavaleiro. Dessa maneira a gente vai criando essa linha imaginária aqui entre o cotovelo e o calcanhar. A gente vai poder simular aqui e sentir que o que a gente mais busca na hora do salto é o ponto de equilíbrio perfeito, certo? O ponto de equilíbrio onde eu não vou atrapalhar na hora de saltar, na batida de salto, a segurar na boca do cavalo ou atrapalhar ele para que ele possa dar mais qualidade na execução de salto. Vou dar alguns saltos aqui para a gente poder ilustrar agora na prática. Eu costumo falar que o salto ele pode ser dividido em 3 fases: batida de salto, o ápice do salto e a recepção de salto. São 3 momentos diferentes, em fração de milésimos de segundos. Então por isso que depois que o cavaleiro automatizar esse movimento, ele não pensa mais nessas 3 fases. Mas até que ele automatize, ele precisa treinar e pensar nelas. Essa égua aqui eu conheço ela desde potrinha, tenho uma relação bem bacana com ela. Eu fiz toda a iniciação dessa égua desde a doma. Então ela está com a gente já tem algum tempo aí, da propriedade da senhorita Maria Benzi, que vai ceder para a gente aí fazer o vídeo. Bom, eu vou ilustrar um pouquinho agora aqui com a Spirit, vou dar uns saltinhos com ela, a gente já aqueceu, tá pronto. Esse exercício eu montei para a gente poder trabalhar as 3 fases. A gente tem uma régua lá que determina a minha distância de aproximação. Como a gente não vai tratar sobre distância, ela me ajuda e eu sei que de lá para cá eu tenho 3 galopes para fazer. Então eu não preciso me preocupar com a distância, porque a gente vai tratar aqui sobre a posição de salto. Na batida de salto, logo depois do ápice do salto, que tem a batida de salto, o ápice do salto, a recepção, eu me comprometi de, lá dentro daqueles cones, eu já ter voltado para o controle do meu cavalo. Bom, acho que ilustrou bem o que eu falei, que é aproximação, batida de salto e voltar para a sela e o controle do cavalo até os cones ali. Aqui, por exemplo, se a perna está bem posicionada, eu consigo sair da sela para realizar sem as mãos na boca do cavalo diretamente. Para a gente ver bem essa questão do como a gente não precisa se equilibrar na boca. Eu estou num ponto de equilíbrio onde eu consigo voltar para a sela e executar o meu salto sem precisar da mão que vai estar na boca do cavalo, atrapalhando ele, fazendo com que ele não consiga extrair o melhor na hora da batida de salto, da qualidade de transpor o obstáculo mesmo, que é o nosso maior objetivo, transpor o obstáculo sem derrubo. Então pessoal, eu agora vou dar um salto sem os estribos. Mais uma vez eu vou falar, por isso que aquela régua está ali, me ajuda, facilita a minha aproximação. Eu vou dar um salto sem os estribos para a gente ver como a gente consegue fazer um salto sem os estribos, num ponto de equilíbrio onde eu atrapalho o cavalo cada vez menos, também saindo um pouco da sela. Porque se eu saio muito da sela, eu tiro o ponto de equilíbrio do cavalo. Então, como eu falei mais uma vez, existe muito mais coisa depois de uma boa distância, né? A gente não pode achar que uma boa distância vai garantir eu transpor o salto sem derrube. Depois eu vou, a gente vai estar mostrando aí, é só observar a foto desse cavaleiro. É um cavaleiro olímpico do Brasil, medalhista de bronze por equipe, tem 2 medalhas de bronze, o cavaleiro Luiz Felipe de Azevedo. Ele está dando um salto aí numa vertical a 1,60 m de altura e ele está sem a sela, né? Então é a prova de que a gente não
É lógico, os estribos estão aqui, é um equipamento extremamente necessário para nos ajudar, mas o que a gente quer com isso é mostrar que a gente não pode se tornar dependente do estribo ao ponto dele nos atrapalhar e atrapalhar a qualidade de salto do cavalo. O ponto de equilíbrio para a hora do salto é a posição avançada, né? A posição avançada, ela exige força na perna do cavaleiro e ponto de equilíbrio. E até para ela não precisa sair tanto da sela, né? As pessoas confundem um pouquinho às vezes a posição avançada com sair da sela demais, não precisa. É o suficiente como na hora de saltar e você vai baixar um pouquinho o tronco, as rédeas não podem estar grandes, para continuar conectado ao cavalo. Então um pouquinho fora da sela, meu assento está lustrando um pouquinho a sela ali ainda. Depois que você vai atingindo níveis de equitação, você vai ver que existe muito mais coisa além de uma boa distância, né? A gente escuta falar bastante sobre distância no nosso esporte. É uma palavra bem comum no nosso meio. Ah, a distância não foi boa. O que é a distância? A distância nada mais é que a aproximação para executar o salto. Só que depois da distância, ainda existe a posição de salto. E ali, muitas vezes, por que uma boa distância ainda faz a falta? A gente fala, pô, mas o cavaleiro chegou com uma distância tão boa e fez o derrube. Então, além da distância, ainda existe outros vários detalhes. Nosso esporte é rico em detalhes. Por exemplo, se a minha perna está mal posicionada, o que acontece na hora que eu for executar o salto? Inevitavelmente, eu não vou fazer essa impulsão aqui sem antes violar aqui o equilíbrio do cavalo, a boca do cavalo, né? Ou então, se a minha perna está muito atrás, no momento que eu subir, eu vou desequilibrar também. Então é importante o ponto de equilíbrio correto para que eu possa... a gente costuma dizer que quanto mais o cavalo se sentir saltando em liberdade, melhor vai ser o salto. A aproximação do salto é a posição avançada. Aí depois, para treinar o ápice do salto, que é um momento que a gente tem que estar atrapalhando menos o cavalo, eu posso fazer um trote na posição avançada sem as rédeas, sem segurar nas rédeas, que vai exigir mais equilíbrio meu, eu posso considerar isso um ápice do salto. E a recepção do salto, a gente pode exercitar da seguinte maneira: dá um salto e volta logo o corpo para fazer um determinado número de lances até aquela régua branca. Então isso vai estar treinando você voltar logo para o salto, pós-salto, retomar. Inconscientemente a gente treina essa recepção do cavalo. Imaginar que o movimento de salto no cavalo é como se fosse uma gangorra e você é o centro da gangorra aqui. O cavalo sobe e desce e você está no movimento. Quando ele sobe, a posição de salto, e quando ele começa a descer, você vai voltando para a sela e ele começa a baixar a frente, recebeu. O objetivo do cavaleiro é o quanto mais rápido na recepção do salto ele consegue voltar para retomar o controle. Lembrando, se inscreve no canal, deixa seu like e vê os outros vídeos que vão aparecer.